Bom dia. Meu nome é Gilca, e eu venho da Unesc, que fica lá em Criciúma, em Santa Catarina. Deixa eu me organizar aqui primeiro. Não. Ok, pode passar para mim, então, por favor. Eu escolhi como disciplina para apresentar para vocês uma que eu já trabalho há cerca de 11 anos no curso. Considerando que nós temos 2 entradas no curso, eu já passei por essa disciplina 22 vezes. Então, por que essa disciplina? É uma apresentação muito simples, mas é porque foi nessa que eu senti o brilho nos olhos dos alunos e nos meus também, que foi a mais gratificante de todas. Por favor. Essa disciplina se chama Processos Educativos em Engenharia. Ela é ministrada na 9ª fase do curso. E, nesse semestre, nós tínhamos 16 alunos nessa fase. E a implementação escolhida foi o TBL. Por favor. Por favor. Tem os slides de transição, então... como metodologia, como é que eu trabalhei na sala? Primeiro, eu tentei desenvolver o método em 4 momentos, que eu chamei de 4 fases. A fase de planejamento, depois preparação, aplicação e o 4º momento, que seria a avaliação. Por favor. A fase de planejamento. Segue. Nessa fase, foi minha tarefa. Essa fase coube a mim, e a tentativa foi pensar um pouquinho a diferença. Imagina, 22 vezes dando a disciplina, e eu quase não estava aguentando mais. Então, o que aconteceu? Como é que eu vou pensar diferente? Vou botar em prática o que eu aprendi em Lorena e o que eu aprendi nos módulos também online. Então, tentar pensar um pouquinho de trás para frente. E aí começou. Quais os resultados que eu esperava realmente com essa turma, considerando que o semestre seguinte eles tinham TCC e estágio e eram praticamente egressos do curso quase. Como que eu ia mensurar esses resultados efetivos? Como é que eu ia fazer realmente isso? Na sequência, eu tentei pensar quais conteúdos eu iria conseguir atingir, os meus alunos, melhor dizendo, iriam conseguir obter esses resultados de aprendizagem. E, depois, qual as metodologias, ou qual a metodologia mais adequada para isso e que tipo de recursos que eu teria na instituição para atender essa demanda. E aí que surgiu a aprendizagem baseada em times como a mais importante de todas. Por favor. Na sequência, então, a fase de preparação, segue. Na fase de preparação, entrou em foco, de novo, professor, aluno de forma individual e o time. Segue. Eu, no caso, contrariamente do meu segundo colega que apresentou hoje, eu planejei muito as minhas aulas, no sentido de como eu iria trabalhar nesse semestre. Chegava na aula já sabendo exatamente o que eu iria apresentar, ou como é que a gente ia trabalhar naquele dia, naquele momento. Então, o que eu fiz? Fiz uma disponibilização prévia de conteúdos, isso na forma de artigos, de vídeos, enfim, uma infinidade de informações. Elaborei os pré-testes para serem feitos anteriormente à aula e os testes para a garantia de leitura prévia. Todos esses, e aí foram colocados no ambiente virtual de aprendizagem, que eu fiz um print screen para vocês darem uma olhadinha ali. Então, a aula 1 com todas as atividades programadas. E fiz a elaboração de um problema que seria o carro-chefe para o semestre inteiro, que eles teriam que desenvolver. Por favor. Aqui, no segundo momento, ainda na fase de passamos planejamento, estamos na preparação. Na fase de preparação, entra o aluno. Individualmente, o que ele teria que fazer? Ele teria que se preparar. E aí ele teria que fazer, no caso, o estudo prévio daquele conteúdo que eu já tinha disponibilizado para ele e responder a um quiz com 2, 3 questõezinhas referentes àquilo, trabalho que estava lá para ele estudar. E aqui está o primeiro quiz que eu fiz com eles, tinham 3 questõezinhas, bem facilzinhos, 6 minutos, mas fáceis no sentido assim, para quem leu, e básicas, porque o conteúdo era bem simples. Por favor. E, no terceiro momento, ainda na fase de preparação, entra em cena o time. A escolha das equipes foi feita por mim, determinei quem ia compor, não separei por gênero, deixei, fui contando, fui montando as equipes, então teve equipes mistas e equipes de indivíduos, de estudantes de um sexo só, no caso. E aí, o que eles tiveram que fazer? 3 coisas, basicamente. Primeiro, delimitar o papel de cada componente. Então, a gente estudou todas aquelas estratégias de como delimitar e eles tiveram que escolher, para não acontecer, e para saber quem tinha mais o perfil de planejador, quem era mais o líder, e aí eles
entraram em consenso, inclusive de como seria feito, ou seja, ele seria líder do semestre inteiro, ou ele seria líder nessa aula, nessa etapa, enfim, né? Eles elencaram isso. Acho que eu estou nervosa. Segundo, o estabelecimento de regras das equipes, né? Como que a equipe iria funcionar? O que poderia se fazer? O que eles não poderiam fazer? E, principalmente, o que aconteceria com o caso de um colega que não fizesse o proposto? Nós trabalhamos isso em Lorena também. Então, foi muito bacana nessa hora. E, por último, eles também tinham como tarefa, digamos assim, nessa etapa, elaborar como seria a avaliação. Ou seja, a regra está aqui. Nós elencamos que vamos fazer isso. Como que vai acontecer com quem não fizer? O que nós vamos fazer? E eu garanto para vocês que o primeiro passo deles foi o seguinte: vamos chamar para conversar. O segundo mesclou. E o último passo, vamos tirar o nome da equipe. Tá? Foi o que eles falaram que seria a medida. E eu pedi para eles, nesse momento, pensarem como se estivessem numa equipe que fosse já contratada por uma empresa no mercado de trabalho, uma empresa de consultoria, enfim, que estivesse numa postura profissional. Eles elencaram isso, fizeram um contrato de trabalho e assinaram também. Por favor. Aí vem a fase 3 de aplicação, realmente, do TBR. Por favor. Nessa fase 3, eu estruturei 3 eixos: fundamentação, o problema, o desafio e quais os requisitos. Pode seguir? A parte de fundamentação é o de praxe, né? Os alunos chegavam em aula, faziam individualmente o teste para fazer a garantia de leitura prévia, além do quiz, né, que era feito antes, em sala eles faziam individualmente, aí tinham os feedbacks necessários, iam resolver em grupo, chegar a um consenso, e aí a gente usa um pouquinho do peer extraction, né, também na metodologia. E os feedbacks, evidentemente, que eu tinha que dar e pegar as questões mais difíceis e dar uma orientação nesse sentido. Por favor. E aí o problema. Qual foi o problema? Essa disciplina ela tem como inventário a elaboração de projeto de processos educativos. O engenheiro ambiental, quando chega na 9ª fase, ele já teve praticamente todas as... O aluno, né, o estudante, já teve praticamente todas as disciplinas técnicas e tem mais algumas de gestão, normalização nessa fase, que é a 9ª, e na fase seguinte o estágio de TCC. Então, o que acontece? Nessa disciplina, ele vai ter que chegar no processo produtivo, quando estiver trabalhando, e vai ter que fazer com que o público-alvo, o funcionário, que a gente chama de chão de fábrica, o diretor, o dono, eles entendam a proposta daquela mudança técnica, daquele sistema de gestão que ele vai ter que implementar ou mudar, né? Então, o que eu pedi para eles? Que eles elaborassem um programa de educação ambiental ou de processos educativos em engenharia ambiental. Por favor. O desafio. Eu sempre fiz isso, tá, gente? Eu sempre pedi para eles procurarem uma empresa para implementar esse projeto. E o desafio foi justamente isso. Eles tinham que usar dados concretos de uma empresa para fazer esse programa, né? O programa era para uma empresa que eles escolheriam. Eles escolheram, eles buscaram a empresa e eles tinham que informar a ela que eles teriam que, no mínimo, visitar pelo menos umas 3 vezes essa empresa para coletar dados, fazer diagnóstico, aplicar entrevista, questionários, enfim. Eu não cobrei a implantação do programa para eles. Por quê? Primeiro, porque os nossos alunos, embora eles estudem de manhã, eles trabalham de tarde e à noite. E eles fazem outras disciplinas. É inconcebível, em 3, 4 meses, que não é um semestre, na verdade, eles conseguirem elaborar um projeto de fato e implementar. Segue. E qual foi o desafio? O desafio é justamente isso. Eles tinham que fazer tudo em equipe. E não aquela colcha de retalhos, que eu acho que vocês também devem estar acostumados, né? Trabalho em equipe. Tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquele outro, a gente se junta, às vezes, lá pelo Messenger, sei lá, WhatsApp, enfim, né? E aí tu junta tudo e fica aquela colcha de retalhos. Não, era para fazer de fato. E esse acompanhamento foi bem interessante, foi bem produtivo. Aqui estão os dois, a mesma equipe, no caso aqui, em sala de aula, fazendo o escopo do projeto, planejando quais eram os temas que eles iam trabalhar, o que eles sabiam, o que eles não sabiam, o que eles precisavam fazer, e o cronograma. E aí foram a campo coletar os dados. Por favor. E o requisito que eu coloquei, aqui é uma questão bem importante, tá? Como requisito, eles tinham que ter suporte de outros professores da área técnica, né? Se eles vissem que o principal problema ambiental da empresa e fazer o processo educativo fosse emissões atmosféricas, fosse efluentes, enfim, eles tinham que ir atrás de outros professores para tentar resolver, né,
a questão. E esse trabalho também, a gente combinou em 3 professores, eu e mais o professor de normalização e professor de gestão ambiental 2, que os alunos usariam a mesma empresa para fazer o meu trabalho e o trabalho dessas disciplinas. Então, atendendo demandas, maximizou tempo e melhorou muito a qualidade do trabalho. Segue. E a fase de avaliação, por favor, que é aquela fase que eu compus da seguinte forma: o trabalho foi construído totalmente em sala de aula, exceto as buscas. Quando eu falo sala de aula, em conjunto, tá? Eu usei as aulas para eles construírem o trabalho, eles iam a campo e eles iam postando conforme um prazo, que, na verdade, isso foi eu que estabeleci, um prazo, aquela parte do trabalho estava concluída. Essa foi a avaliação, e aí, somando, eu fui responsável por 60% de uma das notas dele, e o resto foi a equipe e o aluno individualmente. E o resultado foi um trabalho, um artigo, que eles apresentaram na forma escrita e na forma oral também. Segue? Pode seguir. Resultados, que eu acho que é mais importante. Maior participação dos estudantes nas aulas, como isso? Através de perguntas, argumentações e resoluções de questões. Maior percentual de alunos fazendo os estudos prévios, foi gradativo, porque o nosso AVA tem um registro disso. Maior percentual de acertos. Na avaliação institucional, assim como meu colega, também houve uma maior aproximação num quesito lá, que eu era um pouquinho baixinho, eu subi naquele quesito de aproximação, e eu senti isso em sala de aula também. Segue. Com relação à avaliação institucional ainda, o que a gente tem? Pode seguir, por favor? Aumento da minha média, eu coloquei isso aqui, mas não para ficar exibindo, não, porque isso foi muito importante para mim, porque a minha média melhorou com o professor em quesitos de relacionamento, né? Não naquele de conteúdo, aquela coisa toda, como a Cidinha falou também, mas o quesito de relacionamento, relações interpessoais, foi muito interessante nisso. E melhorou tanto que ficou acima da média dos professores do curso e até da universidade. Eu fiquei super feliz, oxa, peraí, tá bom, né? E o TBL gerou mais motivação nos alunos, e aquela coisa, né, aquela sinergia também em mim, e a minha passou para eles, evidentemente. Houve também um aumento nas notas, na frequência e na responsabilidade. Segue, por favor. Eu estou acabando. Ainda, eu pedi para os alunos fazerem uma avaliação da metodologia. O que eles colocaram? Que houve maior comunicação, mais argumentação, responsabilidade, construção coletiva, experiência profissional e organização. E aí, um comentário, né? Essa aula passa rápido, nem parece aula. Parece que não estamos aprendendo nada, mas, na verdade, estamos aprendendo mais que no outro tipo de aula, e principalmente coisas mais importantes. Essas coisas mais importantes. Aí eu pego a minha avaliação institucional e venho lá nas questões abertas. A professora não deu aula no semestre. Aí eu assim, meu Deus. Quer dizer, não preciso explicar para vocês o que isso representa, né? Eu acho que isso foi um marco e que o negócio deu certo. E ainda bem que a reitoria, a pró-reitoria, coordenação de unidade acadêmica e coordenação de curso estavam sabendo o que estava acontecendo na instituição, e eu não levei gancho por causa disso, né? Sequência, por favor, só para finalizar. O recurso sobre o Laboratório de Metodologias Inovadoras, segue, por favor. E o ambiente virtual, praticamente isso, e todas as dependências, evidentemente, da universidade. Seguindo, passos futuros, eu só quero deixar bem frisado 2, eu não vou ler todos os que estão ali na sequência. Pode seguir. Uma das coisas mais importantes, né, a questão da sistematização dos resultados. Eu mostrar, de fato, de forma mais científica, o antes e o depois. Que vocês, não sei se vocês perceberam, muita questão envolve muito senso de juízo, né? Juízo de valor, a minha percepção das coisas. Então, isso eu sinto muita falta. E outra coisa que eu tenho que estudar muito, né? Estudar a pedagogia universitária e estudar as metodologias ativas, porque tem muita coisa para a gente fazer pela frente. Ok, obrigada.